Sexto ano, vamos mais uma aula de história hoje. Nós vamos continuar com o capítulo 4. Na aula passada, a sociedade egípcia, vocês viram a importância do rio Nilo. Quando ele transbordava, ele deixava a terra fertilizada, um fertilizante natural, e esse fertilizante era o humus. Com isso, esse deserto, que era a sociedade egípcia, vivia num deserto, passou a poder praticar a agricultura. Hoje nós vamos estudar sobre a sociedade egípcia. Vocês viram aqui no caso a importância da sociedade egípcia. Então vocês vão grifar aqui, ó. O topo da pirâmide da sociedade egípcia era ocupado pelo faraó. Ele era o supremo, ele era o todo-poderoso, tá? E logo após o faraó vinham os sacerdotes, os funcionários de Estado, os burocratas militares, os nobres. Tá? No final, na base final, vinham os camponeses e os escravos. Então vocês grifam esse parágrafo aí, tá bom? Qual era a função do sacerdote? O sacerdote ele interpretava os desejos dos deuses, ele cuidava dos cultos, tá? Para isso, ele era isento, ou seja, ele não pagava tributos. Tá? Devido a essas características, os sacerdotes chegaram a formar os grupos mais ricos e influentes do Egito. Os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram o único que sabia ler. Tá? Ele fiscalizava a administração, registrava tudo por escrito. O valor dos impostos recolhidos, a quantidade de alimentos estocados. Então, por ser uma população muito analfabeta, ele era o único que dominava a escrita nessa sociedade. Os camponeses, conhecidos como felás, eram obrigados a pagar tributos com trabalho forçado. Estavam sujeitos a castigos impostos por funcionário do Estado. Os escravos trabalhavam nas minas e pedreiros do Estado, nas terras reais e nos templos em geral. Então a sociedade era hierarquizada. Primeiro de tudo, vem os faraós, que era o Deus Todo-Poderoso, sacerdotes, burocratas, militares, camponeses e escravos. Vamos agora para a página 70. O período dinástico. Depois da unificação do Egito, por volta de 3200, uma sequência de faraós pertencentes à mesma família, à mesma dinastia, sucederam-se no poder, até a conquista do Egito pelos persas. Vai haver um momento que os persas vão dominar o Egito. Esse longo tempo ficou conhecido como período dinástico, que costuma ser dividido em Antigo Império, Médio Império, Novo Império. Então, para você conhecer melhor a história do Egito, foi dividido em Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Depois vocês dão uma lida nessas partes aí, tá bom? Vamos agora para as crenças e religião e a própria ciência. Como vocês sabem, os egípcios eram politeístas. O que é isso? Eles acreditavam em vários deuses. Tá? Cada nomo, o que é nomo? Nomos são aldeias, são vários territórios com várias aldeias. Então cada nomo tinha sua aldeia e cada aldeia tinha seu deus, seu culto divino. Bom? Após a unificação, o governo dos faraós buscou por impor a toda a população egípcia o culto aos deuses. Então tinha os deuses Amon-Ra, Osíris e Ísis. Porém, mesmo com essa exigência, as divindades locais dos antigos nomos foram preservadas ao longo da história egípcia. Os egípcios acreditavam em vida após a morte, por isso eles trabalhavam com mumificação. Eles achavam que depois, quando eles morriam, eles voltavam à vida. Por isso, quando eles eram mumificados, eles colocavam todos os pertences dentro dos seus sarcófagos, seus túmulos. Então, os egípcios acreditavam que após a morte, a alma era enviada aos reinos dos mortos. Depois ser julgado no tribunal de Osíris. Esse tribunal de Osíris, ele fazia da seguinte forma. O deus Anubis colocava o coração do morto em uma balança, junto com uma pena.
que simbolizava a justiça, a pena simbolizava a justiça. Se o coração desse indivíduo, né, fosse, vamos dizer assim, o mesmo peso que a pena, o morto seria recebido no reino de Osíris. Se passasse mais do que seria, né, mais que o peso da pena, sua alma seria destruída. Então ele não teria condições de vida após a morte. A mumificação ela era um ato que ocorria somente em faraós, pessoas que tinham dinheiro, porque era muito caro, tá? Para o corpo se conservar e voltar a abrigar a alma, os egípcios aperfeiçoaram a técnica de mumificação dos cadáveres. A mumificação era comum aos mortos das famílias mais ricas, pois era muito cara. Controlada pelo sacerdote, a mumificação permitiu aos egípcios desenvolver o conhecimento sobre a anatomia humana. O que é isso? Com essa mumificação, o avanço da medicina foi muito grande. Iniciou pelos egípcios e o surgimento de especialistas em áreas como fraturas, doença do estômago e do coração. Os egípcios também influenciaram muito a ciência da astronomia e engenharia. Elaboraram um calendário solar que determinava as épocas de plantio e da colheita. A engenharia desenvolveu a construção de obras públicas. Né? O maior arquitetos são os engenheiros, são os egípcios, porque fizeram aquelas pirâmides sem material nenhum moderno, né? Só com as mãos. A matemática também avançou com a cobrança de impostos. Então são áreas que o Egito deu início e depois os povos só aperfeiçoaram. Bom, vamos parar por aqui. Na próxima aula, os dois restantes. Tá bem? Sexto ano. Tchau, tchau.